Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria a todos. Aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo, né, no meu canal no YouTube e também no canal AC Católico, onde eu também vou postar esse vídeo. Bom, hoje é dia 2 de novembro, né, dia de finados, então é o dia que a igreja reza pelas almas dos fiéis defuntos, né, pelas almas que estão no purgatório. Então hoje eu quero falar sobre esse assunto. No caso aqui, eu quero mostrar que hoje que o purgatório é a fé de sempre da igreja católica, né. Vou mostrar o purgatório na patrística, nos textos dos santos padres, dos primeiros cristãos, né? Os nossos pais na fé, né? Os pais da igreja, né? Então, eu vou mostrar que essa fé de que existe uma purificação final, né? Depois da morte para aqueles que não terminaram a vida totalmente santos, né? Isso, essa purificação que a igreja chama de purgatório, que isso existe desde sempre, isso é a fé apostólica. Então hoje eu quero trazer testemunhos dos padres pré-nicenos, ou seja, são aqueles padres que viveram antes do primeiro concílio de Nicéia, do ano 325. Então, padres anteriores. Então, você está aqui padres do século II, século III, anteriores, né? Então, vamos começar aqui, né? Aqui o meu material, eu preparei. Vamos lá. Purgatório na Patrística, testemunho dos padres pré-nicenos. Então, primeira coisa, antes de mais nada, vamos entender o que é o purgatório, né? Porque o nome purgatório, ele não existe nos documentos, se não baixar os textos patrísticos do século II, século III. Não, porque esse nome foi criado depois. O nome da doutrina foi criado depois. O nome purgatório, a igreja cunhou esse nome depois, na Idade Média. Se eu não me engano, esse nome foi oficializado como nome da doutrina, se eu não me engano, lá acho que no ano 1245, no primeiro concílio de Leão. Né? Foi quando a igreja oficializou esse nome purgatório. O nome. Mas a doutrina sempre existe. Então vamos ler aqui no catecismo o que é o purgatório, né? Entender qual é o conceito de purgatório, porque tendo em mente qual é o conceito, a gente vai conseguir enxergar esse conceito nos textos dos cristãos primitivos. Então, vamos começar aqui nos parágrafos 1030 e 1031 do catecismo. Então tá assim, ó. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. Também tratou desse assunto no primeiro e no segundo concílio de Leão, né? Mas foi sobretudo nesses dois concílios, Florença e Trento, que foi a definição. E Trento especificamente foi que definiu de maneira mais dogmática. Foi em Trento que a igreja começou a lançar anátemas contra quem negasse o purgatório, né? Bom, a tradição da igreja, referindo-se a certos textos da escritura, fala de um fogo purificador. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, seja nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro, ou seja, neste século, nesta vida terrena, no século futuro, depois da vida terrena. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Quer dizer, esse texto, isso aqui é uma citação de São Gregório Magno, é o Diálogo 4, livro 4, capítulo 41, verso 3, né, que ele usa aquela passagem de Mateus 12, 32 como fundamento bíblico do purgatório. Que Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste mundo, nem no mundo futuro, nem no mundo depois dessa vida. Então, com isso a igreja entende que após essa vida existem pecados que podem ser purgados, purificados depois dessa vida. E isso leva a igreja a entender que existe esse estado de purificação que a igreja chamou de purgatório. E aqui a gente vê de forma clara qual que é o conceito de purgatório. É um lugar onde, um lugar entre aspas, né, porque não é literalmente um lugar, um estado, né, de purificação da alma, após a morte daquela alma, daquela pessoa que terminou a vida em santidade, né, na graça, na amizade de Deus, só que não estava com a santidade plena, não alcançou a plena santidade, né, que é o que é necessário para estar no céu diante de Deus, né, porque no céu não tem nada de impuro, está lá em Apocalipse 21, 27, né, e sem santidade ninguém vê Deus, né, Hebreus 12, 14, por isso que Jesus disse, a gente tem que procurar ser perfeito como o Pai Celeste é perfeito, está lá em São Mateus 5, 48, né, então a santidade é necessária, só que nem todo mundo termina a vida 100% santo. Então, aqueles que terminam a vida na graça e na amizade de Deus, ou seja, tentaram viver a santidade, mas não conseguiram alcançar a santidade plena. Então essas pessoas não vão merecer a condenação do inferno. Elas vão ser salvas. Só que elas não podem estar no céu sem ter alcançado a santidade plena. Então antes de entrar no céu, vão passar por uma purificação. Né? Uma purificação para alcançar a plena santidade e depois ir para o céu. Essa purificação a igreja chamou de purgatório.
É importante notar que o catecismo procura deixar claro que as almas que estão no purgatório, está bem claro no início, ó, embora seguras de sua salvação eterna, quer dizer, as almas que estão no purgatório já estão salvos, já têm a certeza de que vão para o céu, já é garantido que vai para o céu, não é? Então, essas almas já têm seu destino final garantido, é o céu. Do purgatório só se sai para o céu. Parágrafo 1032. Esta doutrina, a doutrina do purgatório, apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Segundo Macabeus 12:46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, e vou mostrar isso aqui, né? Particularmente o sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Socorramos-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, está lá em Jó 1:5, por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas orações. Segunda citação de São João Crisóstomo, comentário sobre a homilia, sobre a primeira epístola aos Coríntios, homilia 41:5, né? Então, aqui o catecismo vai colocar aqui. A doutrina do purgatório também ela se apoia, encontra apoio na prática da oração pelos falecidos, que é uma prática desde o início da igreja. Né? Que eu vou mostrar aqui. Vários textos que mencionam isso. Então, por quê? Porque a oração pelos mortos ela se funda no dogma do purgatório, na crença no purgatório. Porque a oração pelos falecidos não faz sentido se não existe a crença no purgatório. Por uma razão muito simples. Não adianta, não é necessário rezar por quem está no céu. Quem está no céu já está salvo, já alcançou a glória de Deus, já está contemplando a face de Deus, já alcançou o galardão, já alcançou a recompensa final do justo. Né? Então, já está na bem-aventurança, já está desfrutando da glória de Deus. Quem está no céu não precisa de oração. Entendeu? Porque não existe nada melhor do que o céu, que aquela pessoa que está lá possa alcançar. Então, ela já alcançou tudo que ela podia alcançar, que é o céu. Então, não precisa, quem está no céu não precisa de oração. Por outro lado, nenhuma oração pode tirar uma alma do inferno. Não adianta rezar para quem está no inferno. Quem está no inferno está condenado para toda a eternidade. A pessoa não vai sair de lá. Não existe, não há como tirar uma alma do inferno. Então, se você reza pela alma de um falecido, você reza. Você reza não é para alguém que está no céu, porque quem está no céu não precisa de oração, já está na glória de Deus, contemplando a face de Deus, na visão beatífica, e não é porque está no inferno, porque não tem como tirar uma pessoa do inferno. Então só pode ser por quem está no purgatório. Se não é para quem está no céu, não é porque está no inferno, essa oração é para quem está em um outro estado, de alma que não é nem o céu nem o inferno, que é o que a igreja chama de purgatório. E para que a gente reza pelas almas do purgatório? Não é para mudar o destino dessa alma, porque como eu mostrei, né, o parágrafo 1031 do catecismo, que eu mostrei aqui antes, ele deixa claro que aquelas almas que estão no purgatório já têm garantida a salvação eterna. Então, quem está no purgatório já está certo que vai para o céu. Né? Então, quando a gente reza pelas almas do purgatório, a gente não reza para mudar o destino final dessa alma. Não é, não. A gente reza para antecipar a entrada dessa alma no céu. Né? Ou seja, essa ajuda que a gente quer dar é isso. Digamos assim, auxiliar para que termine logo a purificação daquela pessoa e quanto antes ela entre no céu. Entendeu? É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui com, por exemplo, você tem uma pessoa que cometeu um crime, foi preso, condenado a 30 anos de cadeia, por exemplo. Se essa pessoa foi presa, condenada a 30 anos de cadeia, é certo que depois que ela cumprir os 30 anos, ela vai sair da cadeia. É ou não é? Isso é certo, isso não vai mudar, ela vai sair da cadeia. No entanto, nada impede que um advogado vá no juiz, diante de um juiz, e interponha um recurso em favor dessa pessoa para tentar diminuir a pena ou soltar a pessoa. Né? Ou seja, esse recurso que o advogado vai dar, ele vai mudar o que vai acontecer com a pessoa depois que ela cumprir a pena? Não vai mudar, porque a pessoa vai ser libertada de qualquer jeito. O que esse recurso vai fazer? Que o advogado interpõe? Vai antecipar o fim da pena, vai antecipar a saída dessa pessoa da cadeia. É para antecipar, quer dizer, fazer com que a pessoa alcance a liberdade logo, volte, seja colocado em liberdade antes do previsto. Então, é uma analogia. Quando a gente oferece um sufrágio, né, faz uma oração para uma alma do purgatório, a gente age como se fosse um advogado daquela alma. A gente depõe um recurso, que é a nossa oração, a nossa penitência, o nosso sufrágio, diante do Supremo Juiz, que é Deus, em favor daquela alma. Não para mudar o destino daquela alma, porque o destino final daquela alma já está certo, ela vai para o céu. Não, esse recurso que a gente faz, a oração, a penitência, o sufrágio, é para encurtar o tempo daquela alma no purgatório, para antecipar a entrada daquela alma no céu. Ou seja, vai fazer com que a purificação daquela alma termine o quanto antes, e o quanto antes ela entre no céu. Isso é para isso que a gente reza pelos falecidos, né? Então,
E não é para mudar o destino final de ninguém. Bom, dito isso, esclarecido aqui com a doutrina do purgatório, então vamos aos testemunhos patrísticos, né? Testemunhos dos... Eu vou citar testemunhos dos séculos 2 e 3. Então, são testemunhos bem anteriores a Constantino, porque sabe que os protestantes inventaram aquela história de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Aí eles dizem que só depois de Constantino surgiu aquelas, entre aspas, né, heresias, que a Igreja Católica prega, aspas, porque não são heresias, né? E entre essas aspas, heresias estaria o purgatório. Inclusive os protestantes dizem que o purgatório teria sido inventado na Idade Média pelo Papa São Gregório Magno, lá pelo século VII. Não é? Que é uma mentira. Eu vou mostrar aqui que desde o século II você tem testemunhos claros da fé no purgatório nos padres da igreja. Né? Então o primeiro testemunho que eu vou trazer aqui é de Santo Abércio de Herápolis. Que ele morreu lá pelo ano 167 d.C. Então estamos falando de século II. Século II. Né? Ele foi um bispo de Herápolis, né? Certamente deve ter sido o sucessor de São Papas de Herápolis, né? O episcopado lá da comunidade, da diocese de Herápolis. E ele governou por pouquíssimo tempo, porque São Papas morreu lá pelo ano 163, então ele deve ter governado. Santa Abércio morreu pelo ano 167, ele deve ter governado uns 4 anos só. Pois bem, ele, perto da sua morte, ele mandou escrever um texto para colocar no seu túmulo, né? Um epitáfio. Um epitáfio é uma inscrição tumular, um texto que você escreve para colocar no túmulo de uma pessoa, numa sepultura. Geralmente descrevendo quem foi aquela pessoa em vida e tal. Né? Isso é um epitáfio. Então ele, perto da sua morte, ele pediu para escrever um epitáfio, ou seja, um texto, para colocar no túmulo dele. Uma inscrição para colocar no túmulo dele. Né? E o que ele escreveu? Esse aqui é um trecho desse texto. Tá assim, ó. Fiz com que se escrevessem estas coisas. Eu, Abécio, com a idade de 72 anos. Quer dizer, eu tinha 72 anos quando ele mandou escrever isso aqui. Bom, se ele mandou escrever isso aqui no ano que ele morreu, então ele deve ter nascido lá pelo ano 95 depois de Cristo, fazendo as contas, né? Se ele morreu em 167. Mas, enfim, não sabe se ele escreveu no ano que ele morreu. Ele pode ter escrevido quando ele tinha 72 anos e morrido alguns anos depois, não sei. E os confrades que as compreendam, ou seja, compreendam o que ele mandou escrever no túmulo dele, né? Rogue por Abércio. Não se deverá colocar túmulo algum sobre o meu, sob pena de uma multa de 2.000 peças de ouro para o fisco romano, e de 1.000 para a minha querida pátria, Herápolis. Né? Então, sabe que ele mandou, antes de morrer, Santo Abércio, ele mandou escrever um texto para colocar no túmulo dele, e nesse texto ele pede que rezem por ele. Quer dizer, no túmulo de Santo Abércio tem um texto pedindo oração pelo falecido, pela pessoa que está lá, roguem por Abércio. Ora, como eu falei aqui, a doutrina do purgatório também se apoia na prática da oração pelos falecidos, porque, como eu expliquei, a oração pelos falecidos ela só faz sentido se existe a crença no purgatório. Então, se Santo Abércio pediu para rezar por ele, depois da morte, né, como mostra aqui a inscrição que foi colocada no túmulo dele, então ele acreditava no purgatório, certamente. Porque não faria sentido ele pedir para rezar pela alma dele se ele não acreditasse no purgatório. Né? Atos de Paulo e Tecla, agora que é um escrito do ano 180 d.C., um texto apócrifo, né, do ano 180, que ele vai narrar um episódio muito interessante, que é um testemunho claro da fé no purgatório e da prática da oração pelos falecidos. Diz assim, ó, depois da exposição, Trifena recebe novamente a Tecla, né? Essa Tecla que era uma discípula de São Paulo, que esse texto apócrifo fala, né? Pois sua filha Falconila havia morrido e lhe disse em sonho, mãe, tu terás essa estranha Tecla em meu lugar, para que ela reze por mim, e que eu seja transferido para o lugar do justo. Transferida, né? Tá errado. Isso que foi uma tradução do português que não ficou muito bem traduzido, né? Uma tradução do inglês que não ficou muito bem traduzido. Que eu seja transferida para o lugar dos justos, que é o céu. Esse céu aqui é só uma nota que eu coloquei. Na verdade, no texto não tem céu, né? Não tem esse céu entre cochetes. E quando, depois da exibição, Trifena recebeu, ao mesmo tempo lamentou ter que lutar com as feras no dia seguinte. E ao mesmo tempo, amando-a tanto quanto a sua filha Falconila, ela disse: minha segunda filha Tecla, venha orar por minha filha, para que ela viva para sempre, pois isso eu vi em meu sono. E ela, sim, hesitar, levantou a voz e disse: Deus Altíssimo conceda a esta mulher, de acordo com seu desejo, que a sua filha Falconila viva para sempre. E quando Tecla se falou, Trifena lamentou, considerando tanta beleza lançada aos animais selvagens. Então, o que aconteceu? Tinha uma mulher chamada Trifena. Essa mulher tinha uma filha, já falecida, chamada Falconila. Uma menina falecida. Então a Trifena um dia ela teve um sonho, onde a filha dela, Falconila, apareceu em sonho pedindo para que ela pedisse a Tecla que rezasse por ela, para que ela fosse transferida para o lugar dos justos, que é o céu.
Olha, primeiro, se ela queria ser transferida para o lugar dos justos, que é o céu, o lugar do justo só pode ser o céu. Então, se ela queria ser transferida para o céu, ela não estava no céu. E se ela queria sair de onde ela não estava no inferno, porque ninguém sai do inferno. Então, ela não estava nem no céu e nem no inferno. Onde que essa alma estava? No purgatório. E ela pediu a mãe dela para que pedisse a Tecla, que estava hospedada na casa da mãe dela, né? Para que rezasse por ela, junto com a mãe dela. Então, a Tecla rezou, junto com a mãe, a Trifena, rezou pela alma da filha da Trifena, a Falconila. Então, já vê que é o testemunho da crença no purgatório, né? Quer dizer, o texto mostra que ela está num lugar onde não é o céu e nem o inferno, porque ela quer ir para o lugar dos justos, que é o céu, e ela quer sair de onde está, então não é o inferno, ninguém sai do inferno. Então, ela está no purgatório e ela pede oração por ela. Então, é um testemunho claro da crença no purgatório, né? Eu repeti 2 vezes o mesmo texto, não deixa. Clemente de Alexandria, agora Clemente de Alexandria, ele nasceu em 950 e morreu em 215 depois de Cristo. Clemente, ele escreveu o seguinte, ó. Primeiro no livro sobre Estromata 7, livro 7, capítulo 14, ele escreve o seguinte: assim, o crente, por meio de grande disciplina, despojando-se das paixões, passa dessa para a mansão que é melhor que a anterior, ou seja, desta vida para um estado melhor que esta vida, né, depois da morte, né? Isto é, para o maior tormento, levando consigo a característica do arrependimento dos pecados que cometeu após o batismo. Quer dizer, o crente ele morre, depois por meio de grande disciplina ele morre, deixa esta vida e vai para um estado melhor que esta vida, onde ele vai sofrer por arrependimento de seus pecados. Quer dizer, um estado melhor onde ele vai sofrer não é o inferno. Inferno, a pessoa não sofre arrependimento de seus pecados. A pessoa está lá porque escolheu rejeitar Deus, né? No purgatório que a pessoa está sofrendo, mas ela sofre porque ela sente a dor de ter ofendido a Deus, né? O arrependimento de seus pecados. Ele é torturado ainda mais, não ainda ou não completamente alcançando o que ele vê os outros teriam adquirido. Ou seja, a pessoa morre nesse outro estado. Ela é torturada por ver que ela não alcançou ainda, não alcançou completamente o que outros já alcançaram, ou seja, o reino do céu. Quer dizer, ela é torturada pela tristeza, digamos assim, pela dor de ter ofendido a Deus e por isso não ter ainda alcançado o reino do céu. Além disso, ele também se envergonha de suas transgressões. Os maiores tormentos, de fato, são atribuídos ao crente, pois a justiça de Deus é boa e sua bondade é justa. Então, aqui está claro o purgatório, né? Esse estado onde a alma sofre, recebe um sofrimento, estado após a morte, onde a alma recebe um tormento, sofrimento, né? Onde ela, pelo arrependimento de seus pecados, onde ela sofre também com o arrependimento de seus pecados. Por não alcançar o que o outro sofrer, isso aqui é o purgatório, não é o inferno. O inferno, a alma que está lá, ela está lá porque ela rejeitou a Deus, entendeu? A alma que está no inferno não vai sofrer porque ela não alcançou o céu, não. Ela está lá porque ela quis rejeitar Deus, né? Ela quis rejeitar Deus. Lógico que a alma do inferno sofre porque o inferno é sofrimento, só que o que eu estou dizendo é que a alma do inferno, a alma que está no inferno não vai sentir arrependimento por ter rejeitado Deus. Porque ela está lá porque ela quis rejeitar Deus. Entendeu? Não vai sentir dor por isso. Agora, a alma que está no purgatório sente essa dor, porque a alma do purgatório, que está no purgatório, ela se arrependeu dos seus pecados. Ela pecou, mas ela se arrependeu. Entendeu? A que está no inferno não se arrependeu. Essa é a diferença. Então, no mesmo livro Estromata, no livro 7, capítulo 6, está assim, ó. Mas dizemos que o fogo santifica não a carne, mas as almas pecadoras, significando não fogo vulgar que tudo devora, mas da sabedoria que permeia a alma que passa pelo fogo. Lembra que no catecismo fala que a tradição da igreja viu em certos textos da escritura falar de um fogo purificador, associando isso ao purgatório. Então é aqui um fogo que purifica as almas pecadoras. Não é o inferno, porque o fogo do inferno é fogo de purificação, de condenação. Isso aqui é o fogo do purgatório, o fogo que santifica as almas pecadoras, né? Santa Perpétua. Santa Perpétua foi uma mártir da igreja que morreu lá pelo ano 203 depois de Cristo, início do século II, né? E no relato da paixão dos santos mártires Perpétua e Felicidade, que é um texto atribuído a Tertuliano de Cartago, tem um relato interessante que é um testemunho da fé no purgatório, que é uma visão que ela teve do irmão dela no purgatório. Está lá na Paixão dos Santos Mártires Perpétua e Felicidade, no livro 2, no capítulo 2, versos 3 e 4, tá assim. Depois de alguns dias, enquanto estávamos todos orando, de repente, no meio de nossa oração, veio-me uma palavra e chamei de Nócrates, que era o irmão dela falecido. E fiquei espantada que esse nome nunca tivesse vindo à minha mente até então, e fiquei triste ao lembrar de seu infortúnio, e senti-me imediatamente digna e chamada a pedir em seu nome.
Isso aqui deve é traduzido do inglês, não ficou muito bem traduzido em alguns pontos, né? É pedir em seu nome. Por ele comecei a suplicar com fervor e a clamar com os gemidos ao Senhor. Sem demora, naquela mesma noite, isso me foi mostrado numa visão. Né? Vi Dinócrates saindo de um lugar sombrio, onde também havia vários outros. Ele estava ressecado e com muita sede, e com semblante imundo e a cor pálida, e ferimento no rosto que tinha quando morreu. Esse Dinócrates tinha sido meu irmão segundo a carne, 7 anos de idade, e morreu miseravelmente com doença. Seu rosto estava tão carcomido pelo câncer que a sua morte causou repugnância a todos os homens. Por ele, eu tinha feito minha oração, e entre ele e eu havia um grande intervalo para que nenhum de nós pudesse se aproximar do outro. Além disso, no mesmo lugar onde se encontrava Dinócrates, havia um tanque cheio de água, cuja borda era mais alta do que a estatura do menino, e Dinócrates levantou-se como se fosse bebê. Continuando. E lamentei que, embora aquela piscina ainda tivesse água, por causa da altura até a beira, ele não pudesse beber, e eu estava chateado. Eu sabia que meu irmão estava sofrendo, mas confiei que a minha oração ajudaria em seu sofrimento. E eu orei por ele todos os dias, até que passamos para a prisão do acampamento, pois deveríamos lutar no acampamento. Então foi o aniversário de Geta César. E fiz minha oração por meu irmão dia e noite, gemendo e chorando, para que me fosse concedido. Então, no dia em que permanecemos acorrentados, isso me foi mostrado. Eu vi que aquele lugar que eu havia observado anteriormente, estava na escuridão, agora estava claro. E Dinócrates, com um corpo limpo e bem vestido, estava se refrescando. E onde havia uma ferida, havia uma cicatriz. E aquela piscina que eu havia visto antes, eu vi agora com sua margem rebaixada até o umbigo do menino. E o mesmo tirava a água da piscina incessantemente. E na sua beira havia uma taça cheia de água. E Dinócrates se aproximou e começou a beber dele. E a taça não faltou. E quando eu estava satisfeito, ele saiu da água para brincar alegremente à maneira das crianças, e eu acordei. Então entendi que ele foi trasladado do lugar de punição. Então Santa Perpétua tinha um irmão chamado Dinócrates, que morreu com 7 anos de idade. Ela rezava por ele, pela alma dele, como vê pelo texto, né? E ela teve uma visão, duas visões. Primeiro, uma visão dele, da alma dele, do lugar de sofrimento. Ele, com o corpo dele todo, uma aparência bem de sofrimento, no estado muito sofrido, no lugar de sofrimento, de castigo, né? E aí, então ela reza para ela sair desse lugar, né? E ir para o céu. Depois ela tem a visão dele saindo desse lugar de castigo, em um lugar já mais tranquilo, mais alegre, digamos assim, já sem sofrimento. E ela fala que ela entendeu com isso que ele foi trasladado do lugar de punição, lugar de castigo. Quer dizer, ela rezou pelo irmão, ou seja, prática de oração pelos falecidos, o que atesta a fé no purgatório, e ela teve a visão do irmão. Duas visões onde ela viu o irmão dela num lugar de castigo, num lugar de punição, e saindo desse lugar de punição para um lugar de alegria, um lugar de felicidade. Ou seja, ela saiu de um lugar de punição. Ele saiu de um lugar de punição. Se ele sair desse lugar de punição, a alma dele, nesse lugar de punição, não é tão evidente se o lugar onde estava era um lugar de punição. Esse lugar de punição não é o céu, porque o céu não é punição, o céu é um lugar de alegria, é alegria. É o lugar para onde ele foi, na segunda visão dela. E se ele saiu desse lugar de punição, esse lugar de punição não é o inferno, porque ninguém sabe do inferno. Esse lugar de punição só pode ser o purgatório. Então é um texto muito claro do purgatório. Né? Quer dizer, ele estava na purificação pela qual ele devia passar para entrar na glória celeste, porque ele não morreu em estado em 100% santo. Tertuliano de Cartago viveu entre os anos 160 e 220 d.C. Né? Então, no seu tratado sobre a alma, número 58, ele escreve assim: portanto, mesmo por essa causa, é muito apropriado que a alma, sem inspirar pela carne, seja punida pelo que fez sem a parceria da carne. Assim, pelo mesmo princípio, em troca dos pensamentos piedosos e bondosos em que não compartilhou a ajuda da carne, deve, sem a carne, receber o seu consolo. Em suma, na medida que entendemos a prisão apontada no Evangelho de Mateus 5,25, como Hades, e o Hades aqui a gente vai ver pelo contexto que não é o inferno, e como também interpretamos o último centavo para significar a menor ofensa que deve ser recompensada ali antes da ressurreição, ninguém hesitará em acreditar que a alma sofre no Hades alguma disciplina compensatória, sem prejuízo do processo completo da ressurreição, quando a recompensa será administrada através da carne. Novamente foi uma tradução não muito boa, né? Não ficou muito boa. Da carne, além disso. Então é o seguinte, esse foi traduzido em inglês também, né? Tertuliano está afirmando que lá em Mateus 5,25, quando Jesus fala da prisão, onde a alma vai ficar e de onde não vai sair até pagar o último centavo, onde a pessoa fica, de onde não se sai até pagar o último centavo, ele interpreta essa prisão como Hades, só que Hades aqui não é o inferno. Veja o que ele entende por Hades. Ele fala que quem está no Hades vai
ficar ali até pagar o último centavo, né? Vai, quer dizer, pagar todas as ofensas que ele tem que pagar antes da ressurreição, né? Então ele vai dizer que a alma, então ele diz que, com base nesse texto, a alma vai sofrer no Hades alguma disciplina, alguma compensação pelo que fez, né, pelos seus pecados, para se purificar, sem prejuízo do processo completo da ressurreição. Quer dizer, ela vai se purificar e não vai perder a recompensa do céu. Ela vai alcançar essa recompensa. Ora, se esse Hades, onde essa alma vai ficar sofrendo, não vai tirar a recompensa dela do céu, então esse Hades não é o inferno. Porque a pessoa que está no inferno já perdeu a recompensa do céu. Também não é o céu, porque esse Hades aqui é um lugar de castigo. Então esse Hades é o quê? É o purgatório. O que Tertuliano chamou de Hades aqui é o purgatório. Agora, aqui ó, também. No Tratado sobre Monogamia, número 10. Tertuliano de Cartago. Em suma, pergunta a própria mulher. Diz-me, irmã, tu enviaste teu marido antes de ti para o descanso dele em paz? O que ela vai responder? Ela dirá, em discórdia? Nesse caso, ela está mais ligada àquele com quem ela tem uma causa para pleitear no tribunal de Deus. Ela que está ligada ao outro e não partir dele. Mas ela dirá, em paz? Nesse caso, ela deve necessariamente perseverar naquela paz com aquele de quem não terá mais o poder de se divorciar. Não que ela, mesmo que pudesse se divorciar dele, pudesse se casar. De fato, ela ora por sua alma de quem ama do marido, né? E pede refrigério para ele enquanto isso, comunhão com ele na primeira ressurreição. E ela oferece seu sacrifício nos aniversários do seu adormecer, ou seja, do seu falecimento. Então ele fala de uma esposa que reza pela alma do marido, e reza sempre no aniversário da morte dele. Prática de oração pelos defuntos, né? Que atesta a crença no purgatório. Como eu já expliquei, né? É uma prática que só faz sentido se existe a crença no purgatório. Sobre a coroa 3, ainda de Tertuliano de Cartago. Tomamos também nas congregações antes do amanhecer, e da mão de ninguém, exceto dos presidentes, o sacramento da Eucaristia, que o Senhor ordenou que fosse comido nas refeições e ordenou que fosse tomado por todos igualmente. Sempre que o aniversário chega, fazemos oblações pelos falecidos como honras de aniversário. Aqui Tertuliano já atestando, já lá pelo ano 200, a prática de se oferecer a Eucaristia pelos fiéis defuntos. Se oferecer a Santa Missa pelos fiéis defuntos. Então é uma prática muito antiga, que novamente atesta a crença no purgatório, como eu expliquei. Porque a prática de rezar pelos falecidos, de oferecer sufrágio pelos falecidos, só faz sentido se há a crença no purgatório, né? Orígenes de Alexandria, né? Viveu entre 185 e 254 d.C. Orígenes, que num comentário que ele fez sobre 1 Coríntios 3, está na coleção Patologia Grega, número 13, parágrafos 445 e 448. Ele escreveu assim, ó: pois se o fundamento de Cristo, se sobre o fundamento de Cristo construístes não apenas ouro e prata, mas pedras preciosas, e ainda madeira, cana e palha, que esperas que ocorra quando a alma esteja separada do corpo? Entrarias no céu com tua madeira, cana e palha, e deste modo mancharias o reino de Deus? Ou em razão destes obstáculos poderias ficar sem receber o prêmio por teu ouro, prata e pedras preciosas? Nenhum destes casos seria justo. Com efeito, será submetido ao fogo que queimará os materiais levianos. Para nosso Deus, aqueles que podem compreender as coisas do céu encontram ser chamado fogo purificador. Porém, este fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela construiu, madeira, cana ou palha. É manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo nos devolve o prêmio de nossas grandes obras. Observa que Orígenes ele faz uma interpretação de 1 Coríntios 13, aquele texto que São Paulo fala, né, que aquele cuja obra pegar fogo, ele será salvo, mas passando através do fogo, né? Cuja obra for queimada, será salvo, mas passando através do fogo. 1 Coríntios 3, 12 a 15, né? E ele interpreta isso como um fogo que purifica a alma, né? E purifica a madeira das nossas transgressões e nos devolve o prêmio das nossas grandes obras. Então, novamente, uma purificação que depois disso vem a recompensa do céu. Não é o céu, porque se a recompensa do céu vem depois dessa purificação, não é o céu. Não é o inferno, porque ninguém sai do inferno. Então, isso aqui é o quê? É o purgatório, né? É o fogo purificador do purgatório. São Cipriano de Cartago. Ele viveu entre os anos 200 e 258 d.C. Na sua carta 33, no capítulo 3, ele escreveu assim: nem é esse tipo de título de glória no caso de Celerinos, nosso amado, uma coisa desconhecida e nova. Ele está avançando nas pegadas de seus parentes. Ele rivaliza com seus pais e parentes em honras iguais de condescendência divina. Sua avó, Celerina, algum tempo foi coroada com martírio. Além disso,
Seus tios paternos e maternos, Laurentinos e Ignátios, que também já guerrearam nos campos do mundo, mas foram verdadeiros espirituais soldados de Deus, derrubando o diabo pela confissão de Cristo, mereceram palmas e coroas do Senhor por sua ilustre paixão. Sempre oferecemos sacrifícios por eles, como te lembras, sempre que celebramos as paixões e dias dos mártires na comemoração anual. Então, São Cipriano novamente atestando, né? O costume de se oferecer a Santa Missa pelos fiéis defuntos, né? Ou seja, oferecer sufrágio pelos falecidos. Na prática, como eu já expliquei, só faz sentido se existe a crença no purgatório. Então, isso aqui é mais um testemunho em favor da crença no purgatório, do século III. Novamente, São Cipriano de Cartago. Agora a carta 36, capítulo 2. Finalmente, tomai nota também dos dias em que partem, para que possamos celebrar sua comemoração entre as memórias dos mártires, embora Tértulo, nosso irmão mais fiel e devotado, que além de outras solicitudes e cuidados que ele demonstra aos irmãos em todo serviço de trabalho, não está faltando além disso nenhum cuidado de seus corpos. Escreve e informa sobre os dias em que nossos irmãos abençoados na prisão passam pela porta de uma morte gloriosa para a sua imortalidade, e aqui estão celebrados por nós oblações e sacrifícios pelas comemorações deles. Coisas que, com a proteção do Senhor, em breve celebraremos convosco. Então aqui, São Cipriano, ele recomendando que anotar os dias em que os mártires, os cristãos estavam falecendo, os dias da morte, para quê? Para no aniversário de morte dos cristãos, oferecer sacrifício da Santa Missa por eles. Oferecer sufrágio, rezar por eles, né? Então, novamente, a atestação da prática de oferecer sacrifício, oferecer a Santa Missa pelos falecidos, sufrágio pelos falecidos. Prática que só faz sentido se existe a crença no purgatório. Mais um testemunho em favor da crença no purgatório. Ainda São Cipriano de Cartago, carta 51:20. Olha o que ele escreveu. Uma coisa é defender o perdão. Outra é alcançar a glória. Uma coisa é quando lançado na prisão não sair dali até que tenha pago o último centavo. Outra coisa é de uma vez receber o salário da fé e da coragem. Da fé e coragem. Uma coisa é, torturado por um longo sofrimento pelos pecados, ser purificado e por muito tempo purgado pelo fogo. Outro, ter purgado todos os pecados pelo sofrimento. Uma coisa é ficar suspenso até a sentença de Deus no dia do julgamento. Outro, para ser imediatamente coroado pelo Senhor. Então, veja que São Cipriano ele é claro a dizer que ele vai dizer que existe uma diferença. Uma coisa é a pessoa ficar na prisão e não sair dele até pagar o último centavo, isso depois da morte, né? Outra é o quê? É a pessoa alcançar a glória de uma vez, receber de uma vez por todo o salário da fé e da coragem. O que é o salário da fé e da coragem? É o céu, né? A recompensa do céu. Então, uma coisa é a pessoa ir para o céu direto, outra coisa, né? Ficar na prisão e não vai sair até pegar o último centavo, né? Quer dizer, e prisão essa que não é o inferno, porque a pessoa vai sair da prisão. Se ela não vai sair dali até pagar o último centavo, ela vai sair dessa prisão, não é? E porque não faz sentido a pessoa continuar presa e depois não estar devendo mais nada. Então ela vai sair. Se ela vai sair também não é o inferno, porque ninguém sai do inferno. E ela vai colocar que uma coisa é ser torturada por um longo sofrimento pelos pecados, ser purificado e por muito tempo purgado pelo fogo. Se ele está falando de uma purificação pelo fogo, é uma purificação após a morte, né? Está falando de uma purificação após a morte pelo fogo purificador depois da morte, não é? Outro tempo purgado todos os pecados pelo sofrimento. Então uma coisa é ser purgado pelo fogo após a morte no purgatório, outra coisa é ser purgado em vida pelo sofrimento. Quer dizer, ele fala de um fogo purificador, uma purificação pelo fogo, uma purificação que acontece após a morte. Ora, fogo purificador, purificação pelo fogo não é inferno. Inferno é purificação, inferno é condenação, fogo de condenação. Purificação é para a pessoa alcançar a santidade plena para ir para o céu. Então, isso aqui é um testemunho claro também da fé no purgatório. Para finalizar, Lactâncio, escritor cristão que viveu entre os anos 240 e 320 d.C. Lá entre os anos 303 e 311 d.C., aproximadamente, escreveu, né, a sua obra Instituições Divinas, né, escrevi errado aqui, Instituições Divinas, livro 7, 21, e ele colocou assim: o mesmo fogo divino, portanto, com uma mesma força de poder, queimará os ímpios, e os formará novamente, substituirá tanto quanto consumir de seus corpos, e fornecerá para si o alimento eterno que os poetas transferidos para o abutre de Títulos, não sei. Enfim, até que a gente percebe que está falando do inferno, né? Assim, sem nenhum desperdício de corpos que recuperaram sua substância, ela apenas queimará, os afetará com uma sensação de dor. Mas quando ele julgar os justos, ou seja, ele está falando daqueles que não foram condenados ao inferno, não morreram no pecado mortal, né? Ele também os provará com fogo. Então, aqueles cujos pecados excederem em peso ou em número
serão chamuscados pelo fogo e queimados, mas aqueles a quem a plena justiça e maturidade da virtude imbuir não perceberão aquele fogo, pois aqueles, né, têm algo de Deus em si mesmos que repele e rejeita a violência da chama. Então ele está falando aqui dos justos, ele está falando daqueles que não são ímpios, daqueles que não mereceram a condenação no inferno, quer dizer, tentaram buscar a santidade, mas aqueles que não alcançaram a santidade plena, eles vão ser provados no fogo, purificados no fogo. E esses que terminaram a vida com muitos pecados para serem purificados, vão ser chamuscados, vão ser queimados, quer dizer, vão sentir muita dor, vão sofrer. E aqueles que terminaram, não terminaram na santidade plena, mas conseguiram terminar de uma maneira, terminar a vida de uma forma bem virtuosa, com muitas virtudes, não vão perceber o fogo. Quer dizer, aqueles que terminaram a vida na graça e na amizade de Deus, mas sem alcançar a santidade plena, vão ser purificados no fogo. Uns vão sentir mais a dor dessa purificação, vão sentir mais, vão sofrer mais, outros menos. Depende do tanto de pecado que a pessoa tiver para purificar. Então aqui é mais um testemunho claro da fé no purgatório, né? Novamente eu repeti o texto, mas tudo bem. Aqui as referências. Então é isso, né? Então, eu acho que dá para ver que está bem claro a fé no purgatório, a crença no purgatório, nos primeiros séculos ali. Antes de Constantino é bem claro que existia o purgatório. No século 2 e 3. Então, bom, é isso que eu queria mostrar, né? Se você gostou, quiser mais conteúdo católico que eu ponho no meu canal no YouTube, e na aba de canais recomendados tem uma lista de vários outros canais que eu gosto, que eu indico, eu recomendo, né? Tá aqui, né? Tem o canal O AC Católica, né? Que eu também faço parte lá do apostolado. Tem o Bate-Papo Católico, meu amigo Simplício, que às vezes participa aqui. Tem o canal do Robson 2.0, Cláudio Campos, o canal do Cris Macabeus, né? O canal do Macabeus tem Informação Católica, Estudo da Doutrina Católica, Inquisição Online, Missionário Daniel Silveira. E vários outros. Tá aqui na aba de canais recomendados. Tem as indicações. Você vê lá, se gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Estão aqui as indicações. Bom. É isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Né? Deixe seu like tanto aqui no canal no MSF Católica, também no vídeo no AC Católica, que o vídeo vai estar lá também. Se inscreve aqui no MSF Católica e no AC Católica também. Quem é inscrito no MSF Católica e não é inscrito no AC Católica, se inscreve lá no AC Católica. E quem é inscrito no AC Católica e não é inscrito no MSF Católica, também se inscreve aqui no MSF Católica. Ative o sino das notificações, se não tiver ativado, nos dois canais. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica, eu vou deixar o link na descrição. É isso, né? Paz e bem a todos. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Até a próxima, fico por aqui, tchau.